Muito bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de ações educacionais. Essa é a nossa terceira aula, né, terceira e penúltima aula, voltada a apresentar alguns programas de capacitação, alguns programas de treinamento, né? Nós falamos sobre seminários, falamos sobre treinamento e vamos dar uma ênfase maior ainda nos treinamentos que são voltados à capacitação. Tá? Essa é a nossa terceira aula. Eu já agradeço a todos que estão participando dessa aula em formato remoto e que para quem está conseguindo assistir também as gravações que já estão disponíveis aqui no YouTube, agradeço também pela participação. Quando a gente fala então sobre as ações educacionais, né, em saúde e segurança do trabalho, elas fazem parte aí de uma grande área de atuação do técnico em segurança do trabalho. Então, voltando a explicar nosso último slide, a gente parou exatamente aqui, né, de fazer um levantamento específico do conhecimento, das habilidades e da atitude prevencionista, né, dos trabalhadores para que seja desenvolvido um conhecimento, né, desenvolvimento integral daquele colaborador, daquele funcionário, daquele empregado. Então, dando sequência aqui, a gente vai apresentar que o treinamento ele é um processo de ensino-aprendizagem de maneira contínua, ele é direcionado ao desenvolvimento das competências profissionais para um certo desempenho daquela função, daquele cargo, né? Seja ele um cargo atual ou seja ele um cargo futuro. E justamente neste contexto de trabalho, é o que a gente conhece aí como um contexto de trabalho em uma organização. Esse é um conceito científico, né? Então eu gosto muito dessa imagem que está aí, quando a gente fala sobre o programa de içamento de cargas, né? O treinamento de içamento, levantamento de equipamentos de materiais. Percebam que existe um operário, um trabalhador na parte acima, né? E dois operários ali na parte de baixo. Muito provavelmente deve ter um ali, certamente, dentro da, do equipamento, né, que está fazendo o içamento de carga, né? E é fundamental que essa prática, né, ela seja acompanhada, né, pelo trabalhador, mas que o trabalhador não permaneça, né, de maneira abaixo da carga, de maneira suspensa, tá? Então, isso é uma regra de ouro, todo e qualquer canteiro de obra, toda e qualquer atividade em que precise levantar alguma carga, né, algum peso, né, e principalmente aí nesse momento da prevenção de acidentes, né, principalmente nesse momento em que está sendo levantado, porque a gente não pode confiar 100% no equipamento, não pode confiar 100% naquela correia que está segurando ali em cima, o cabo de aço, não podemos confiar na corda ou na faixa que está sendo utilizada para içamento, em virtude, né, da possível ruptura, né, durante aquele manuseio. Então, aquele trabalhador ele pode ficar ao lado da carga, ele pode ficar ali de maneira, com a carga estiver, como a carga está de maneira basicamente ali a 30, 40 centímetros do chão, não haveria muitos problemas caso ocorresse uma queda acidental. Certamente o trabalhador ia se assustar bastante, ia passar um filme da vida dele ali na frente dele, mas com certeza a possibilidade de um acidente fatal ela é bem menor, né, se porventura ele estivesse embaixo dessa carga, tá? Então, quando a gente fala sobre um programa de capacitação, é utilizar a parte teórica com a parte prática, né, desse treinamento. Sendo assim, o treinamento ele busca o aprendizado através de métodos corretos de trabalho, tá? Então, é até interessante a gente refletir que sempre quando a gente aborda a questão de treinamento, ela deve estar voltado ao nível de trabalho, né? Um aprendizado de método correto de trabalho, que muitas vezes ele não terá aquela estrutura para realizar aquele trabalho, né, que ele aprendeu no seu simulador, no seu conhecimento prático, né? Então ele muitas vezes não vai ter essa estrutura para realizar esse trabalho no seu ambiente de trabalho. E o treinamento ele busca então o aprendizado de métodos, do método correto de trabalho e um nível de desempenho satisfatório, bem como adquirir
capacidades que poderão ser valiosas para as suas ações e, consequentemente, serem desenvolvidas. Então, a partir do momento que você trabalha com o simulador, você tem inúmeras possibilidades, né, de aulas práticas aí, seja de trabalho em altura, de espaço confinado, combate a incêndio, e entre outras, que você pode apresentar as situações de perigo, as situações que o trabalhador vai se colocar em uma condição de risco, caso ele não utilize aqueles equipamentos, né? Então, a gente vê nessa imagem aí, um trabalhador içado, né, numa corda, certamente existe alguém segurando, e essa corda também, certamente ela está amarrada ali naquela parte daquele simulador, e de maneira suspensa, observa-se aí um primeiro contato daquele trabalhador para que ele entenda, né, a utilização do cinturão trava-queda ou, consequentemente, ali da necessidade de utilizar o capacete, né, perante aquela atividade, aquela roupa, aquele sapato de segurança. Então, é um primeiro contato, né, dessa forma, o programa de capacitação ele acaba sendo fundamental aí, e de extrema necessidade para um primeiro contato do trabalhador perante o risco. Então, o treinamento é uma atividade primordial, né, para a grande maioria das organizações, onde os funcionários eles devem aprender a realizar seu trabalho e os mais experientes devem receber atualizações constantes. Quando a gente fala, então, de um exemplo aqui, né, eu estou pegando uma pista de pouso, no qual um avião ele entrou em combustão, ele entrou em incêndio ali, teve um início de incêndio. Aquela equipe, né, de primeiro combate, de primeira resposta, ela deve apresentar ali o seu primeiro contato, né, em virtude de tentar, né, apagar as chamas de maneira mais rápida possível, fazer ali a retirada de vítimas, de pessoas, né, e essa prática, né, não tem como ela não ser realizada, justamente porque, se em virtude, né, de um verdadeiro acidente acontecer, não haverá tempo para treinamento, né? Não haverá tempo para pegar ali um novo colaborador, um novo funcionário, e falar para ele, olha, ali fica a parte da frente do avião, ali fica a asa, ali é a porta de saída, né? Então, vamos refrigerar ali primeiramente aquela parte para depois a gente combater os demais. Então, não adianta, né? Não tem tempo hábil, né? Numa ocorrência, num acidente, para que esse treinamento ele ocorra. Então, é fundamental que seja realizado isso antes, né, de um eventual acidente ou de um acidente próprio, né, justamente porque o acidente ele não avisa, ele não comunica que ele vai acontecer na quarta-feira às 10h30 da manhã. Ele simplesmente ocorre, né, e ele não dá sintomas, né, ou sinais que será naquele dia. Obviamente que a gente sabe aí, quando a gente investiga os acidentes de trabalho, os acidentes de trânsito, todos os tipos de acidente, que existem indícios, né, que aquele acidente pode vir a ocorrer, mas a data exata, o momento exato, a gente não sabe exatamente como avisar. E nesses ambientes simulados também, a gente começa a observar as potencialidades de algumas pessoas, de alguns trabalhadores. É bom, então, quanto técnico de segurança que participa desses treinamentos, observar quem tem melhor facilidade, né, agilidade em montar ali uma linha de combate, né, de água, né? Quem vai conseguir, por exemplo, ter um pouco mais de sangue frio para fazer a avaliação dos primeiros sinais e sintomas das vítimas, né, das eventuais vítimas, e quem vai trabalhar também na parte do rescaldo, na parte de limpeza depois, ali na retirada daqueles equipamentos. Então, observem, né, que somente essa foto aí, a gente pode apresentar no mínimo 3 atividades que vão acontecer de maneira quase que simultânea. E então, o técnico em segurança, ele precisa, acima de tudo, ser capacitado, ser treinado para acompanhar esses eventos, esses treinamentos, e, de certa forma, também ficar atento, né, com todo mundo que está participando, primeiramente para entender as potencialidades de cada um e, na sequência, para ter certeza que isso vai acontecer, o treinamento vai acontecer de maneira satisfatória para a organização.
Os colaboradores devem ser treinados, então, para aperfeiçoar os conhecimentos e suas habilidades e receber informações para modificar suas atitudes. Então, a gente vê nessa primeira fase aqui o contexto do chá, né? Daquela parte que eu comentei com vocês, os conhecimentos, habilidades e as atitudes. Conhecimento o trabalhador vai adquirir, né? Seja no dia a dia, seja nas aulas teóricas, né? E, consequentemente, aí no início das aulas práticas. As habilidades, né, de desenvolvimento desse trabalho, eles vão desde da subsistência, né, da necessidade de se proteger, de se colocar numa situação mais segura. Essas habilidades também elas são voltadas aí a partir do momento que o trabalhador ele realiza aquela prática de maneira séria, de maneira correta, de maneira com que ele saiba que é um simulado, mas que eles têm que levar ao pé da letra, né, vamos falar assim, de maneira mais assertiva possível as habilidades para a realização daquele trabalho. E por último, aí, a partir de atitudes, né, porque a gente é esse momento que a gente deve corrigir, né, uma eventual falha, um eventual erro. Eu lembro que eu fui fazer uma vez um simulado de espaço confinado, e um treinamento, e um dos trabalhadores que estavam lá participando, ele foi adentrar numa, numa, numa boca, né, nessa, que a gente fala essa entrada, essa boca de entrada, e ele não colocou os equipamentos de proteção respiratória, né, o EPI de parte respiratória. A hora que ele acabou de entrar, o instrutor perguntou se tinha alguma coisa errada, se estava tudo certo. Ele falou, não, tá tudo certo. Ele falou, então, pera aí que eu vou chamar a funerária, eu vou chamar alguém aí para retirar você, porque você entrou sem nenhum equipamento, né? Então, é uma maneira lúdica, mas de certa forma isso pode acontecer no treinamento. Não pode jamais acontecer isso na área prática, justamente porque é nesses momentos que a gente pode falhar. Se existe algum momento de falhar, é no treinamento, não é na área prática, né? O ideal é que todos os colaboradores, aí, os funcionários, os empregados, sejam treinados constantemente para aprimorar as suas competências ou adquirir novas, né, mediante aí uma reciclagem, seja ele durante um processo de formação ou na sequência aí num processo de reciclagem daquela operação, daquele trabalhador. E o que é necessário, então, para que os programas alcancem resultados Professor, satisfatórios? Oi, claro. sou eu, a Ana. Oi, Ana. Professor, se o colaborador não quiser fazer o treinamento, o que que a gente faz? Boa pergunta, Ana. Quando a gente fala sobre a participação, né, desses treinamentos, dessas capacitações, a gente precisa, acima de tudo, encontrar as pessoas que são aptas, né, para realizar aquela função. Vamos voltar aqui nesse slide. Se eu tenho lá uma equipe de manutenção e são 10 colaboradores, 10 funcionários, todos têm que ser treinados e capacitados para a realização daquele trabalho. Entretanto, se eu tenho lá 9 trabalhadores e um não quer participar, não deseja participar, ele tem que ter motivos muito sinceros, né, bastante relevantes aí, para que ele não participe. Uma situação comum aí, situação de saúde, pessoas claustrofóbicas, né, ou pessoas com hipertensão arterial, pessoas que porventura passaram por uma cirurgia, têm problemas de equilíbrio. Essas pessoas, elas não devem ser contratadas para aquela função, para aquele cargo, tá? É por isso que antes de mais nada, ele passa por uma avaliação admissional. Nessa avaliação admissional, isso é explicado, os riscos para ele, né? O médico informa a sua condição de saúde, e, consequentemente, se ele está apto ou inapto para a realização daquele trabalho. E você, enquanto técnico de segurança, vai apresentar para ele, né, os riscos ambientais, seja ele o risco de queda, ou seja ele a situação de permanecer num ambiente fechado, para que ele realize aquela função. Como a gente está tratando aí de uma maneira bem específica, bem objetiva as aulas remotas,
né? Eu não vejo por que a contratação de uma pessoa que não quer realizar aquela determinada função. Então, o que pode acontecer, dependendo do bom senso da empresa, que é uma coisa rara hoje em dia, né? Um bom senso das empresas, é mudar aquele trabalhador de função, de atividade. Mas eles geralmente partem aí para o mais fácil, né? Que é, infelizmente, promover o desligamento daquele trabalhador, justamente para colocar outro que faça aquela operação, tá bem? Não sei se eu respondi aí de maneira assertiva, aí, de maneira correta. Aí seria justa causa ou não? Não, não, não necessariamente, né? Quando a gente fala sobre justa causa, é um contexto, né, de uma série de valores aí que são deixados em consideração, né? Só pode ser considerado justa causa, é, dispensas que ocorram, né, dentro de um ambiente, né, de empresa, né? Então, por exemplo, um treinamento ele pode ser considerado como ambiente de empresa, porque a empresa tá pagando aquele treinamento, tá, tá tendo gastos, né, com aquela operação, né, com instrutores, com a saída daqueles trabalhadores para realizar o trabalho, o simulado, né, ou o treinamento em outra parte. Então, quando a gente fala sobre a dispensa em justa causa, né, ela não corre necessariamente aí, é, porque ele não quis realizar é, uma atividade ou um treinamento. Essas dispensas que a gente fala, né, ela é caracterizada aí no mundo jurídico como uma dispensa arbitrária, né? Então, ela ocorre, né, de maneira a pedido da empresa, né, com vontade da empresa, a empresa não quer mais contar com aquele trabalhador, então é uma dispensa sem justa causa, tá? Agora, por exemplo, quando a gente fala por justa causa, tem que ter um direito muito violado, né, relacionado às demissões por justa causa, né? Geralmente estão ligados aí a constantes faltas no trabalho, ofensa moral, né? Você brigar dentro da empresa, é, ter uma ofensa física, algum ato lesivo, abandono de emprego, por exemplo, aquele trabalhador desaparece por um período maior que 30 dias. O ato dele falar que ele não quer realizar o trabalho, por exemplo, não é considerado um ato de indisciplina ou de insubordinação, tá? Ele é considerado simplesmente um fato que ele não quer realizar aquele procedimento porque ele se sente inseguro, né? Mas não é considerado ato de justa causa, tá bem? Obrigada. Imagina. Eu vou até deixar depois para vocês na internet. é, eu acho que eu tenho que procurar aqui, mas eu tenho o artigo da CLT, que eu acredito que é o 480, 481, 82, eu não lembro agora de cabeça, que fala sobre os motivos, né, que buscam ali, né, que embasam a dispensa em justa causa, tá? Geralmente é um ato ali da pessoa, por exemplo, é, portar armas de fogo dentro da empresa, consumir álcool dentro da empresa, brigar dentro da empresa, subtrair, né, roubar alguma coisa dentro da empresa, o abandono de emprego, são esses motivos que levam em consideração a dispensa em justa causa, né? O ato dele não querer realizar o treinamento, isso não é considerado como ato de insubordinação, tá? Tem que só ser levado em consideração aí o motivo porque ele não quer realizar, sendo que ele foi contratado para aquela atividade, para aquela função. E se espera dele, né, que ele desenvolva ali aquela habilidade, porque o conhecimento, a competência, provavelmente ele já foi contratado em virtude dessa capacidade, tá bom? Dando sequência aqui, né, então a gente questiona, né, o que é necessário para que os programas alcancem resultados satisfatórios. O técnico em segurança do trabalho, como a gente já falou isso diversas vezes, e é interessante a gente citar novamente aqui, ele não é mais aquele funcionário operacional, né? Aquele trabalhador que realiza somente a entrega, o preenchimento da ficha dos EPIs,
que dá treinamento de CIPA, ele também é um profissional de gestão, né, um profissional estratégico para aquela empresa, porque ele conhece os riscos e ele sabe, né, da necessidade de realizar esses treinamentos. Então, quando a gente fala para que os programas eles alcancem resultados satisfatórios, é necessário aí conhecer, né, as etapas de realização de um programa de capacitação. O programa de capacitação, ele necessita ser definido de uma maneira clara para que todos os objetivos sejam atingidos. E entender também que as estratégias a serem adotadas, elas devem ser mais voltadas ali para a empresa de maneira possível. Tá? Então, não adianta eu, novamente, né, pegar um exemplo lá de trabalho em altura para uma indústria frigorífica. Né? É um pouco falta de bom senso, né? A não ser que eu tenha ali 4, 5 trabalhadores que realizam esse trabalho em altura, tá bem? Não adianta eu dar um treinamento ali de transporte de materiais de empilhadeira para um pessoal que não vai operar empilhadeira, né? Então, tenho que direcionar e eu tenho que, de maneira racional, né, racionalizar os custos desses treinamentos, né? Quando a gente fala sobre a obrigatoriedade do treinamento, tem alguns cursos perante as NRs que eles não necessitam de formação, necessitam somente de uma reciclagem, se ele já tem aquela formação. Um dos casos aí é o caso do combate a incêndio, né, dos primeiros socorros, da sua brigada de incêndio. Se eu tiver trabalhadores recém-admitidos que queiram fazer parte da brigada, eles vão passar pela formação, né, pelo curso, explicando a necessidade do combate a incêndio, qual que são as hipóteses, né, do incêndio, o tetraedro de fogo, né, o porquê que acontece, né, o incêndio, e para depois ele ir para uma área prática. Quando a gente já tem uma equipe formada, treinada, capacitada, o ideal é só fazer uma reciclagem com eles em virtude aí de racionalização de custos, tá bem? E uma outra ponto, né, além disso, é entender também que é necessário selecionar os conteúdos e os recursos humanos e os materiais necessários para o desenvolvimento desse programa. Então, quando a gente falou lá da equipe, né, de primeiros socorros, né, a gente está lidando com recursos humanos, né? Então, eu tenho 10 trabalhadores, né, eu tenho que dividir essas equipes, né, esses 10 trabalhadores, em equipes específicas dentro do meu combate a incêndio, né? Uma equipe vai trabalhar ali no combate a incêndio, outra equipe vai trabalhar com primeiros socorros, a outra equipe vai trabalhar ali com o abandono de área. E essa equipe, né, que você vai ter formada, ela pode, porventura, ao longo do ano, ter baixas, né, pessoas que saiam da empresa, pessoas que são demitidas, né, em virtude aí de diversos motivos, né, entre eles o mais famoso aí é a redução de custos. E necessariamente eu preciso, né, ter essa equipe na minha mão, né, formada na minha mão, saber ali quem são os responsáveis, quem são os recursos, e alocar, né, as finanças, ali, o dinheiro, para que isso seja atendido, tá bom? Então, você como técnico de segurança, né, e futuro técnico de segurança também, deve selecionar o conteúdo, o recurso humano e os materiais necessários para o desenvolvimento dos programas de capacitação. Após a realização da capacitação, também é necessário aplicar uma avaliação para verificar os resultados e analisar se os objetivos foram atingidos ou não. Então, assim como a gente atua, né, como docente, como professor, né, trabalhando aí no método, né, de educação, o técnico em segurança do trabalho também necessita, após um treinamento, né, no qual ele ministre, passar um formulário, uma provinha, né, umas perguntas ali, um questionário, né, de maneira bem objetiva, para aqueles trabalhadores que participaram da capacitação, eles consigam avaliar tanto o treinamento, como também para serem avaliados. Então, a gente tem aqui em Araraquara, né, uma empresa, né, que realiza esses treinamentos, né, entre eles o combate a incêndio, o trabalho em altura, espaço confinado, a parte de treinamento em equipamentos de máquinas, enfim. E essa empresa, após o treinamento, né, é separado ali meia hora para quem participou daquele programa, para quem participou daquele treinamento, o preenchimento de uma provinha, né, justamente para que ele apresente
né, o que ele errou, o que ele acertou, né, e isso é fundamental também para que você tenha noção e também compreenda, né, se você foi bem entendido, se o seu trabalho foi bem executado, e se aquele trabalhador também ele recebeu a capacitação de maneira correta. Os programas de capacitação eles podem ser realizados para atender demandas específicas, gerais ou decorrente aí das exigências legais. Quando a gente fala de demandas específicas, né? Vamos pegar aqui um caso muito superficial e muito claro, né? Uma demanda específica é um curso de CIPA, porque ele é voltado único e exclusivamente para os cipeiros. Então, aquele curso da CIPA, ele busca, né, formar uma equipe para trabalhar com a sua CIPA ao longo daquele ano. Uma demanda geral, né, ela pode ser ali abordado, né, como uma integração. Então, toda vez que alguém entra na empresa, né, é, de maneira geral, ele recebe um treinamento. E esse treinamento ele é um primeiro contato, né, do trabalhador com o risco ambiental, com a estrutura da empresa, com quem são os profissionais da segurança do trabalho. Então, essa demanda geral, ela é aplicada para todo e qualquer funcionário. Ele não é aplicado somente para os cipeiros, por exemplo, como as demandas específicas. E também nós temos aí as demandas por exigências legais, que elas podem ser atendidas, por exemplo, com a NR6, que fala sobre os EPIs. Não adianta nada eu fornecer o EPI, sendo que eu não treinei, não orientei aqueles trabalhadores, né? Então, uma exigência legal, né, é a necessidade de você treinar e capacitar aqueles operadores, aqueles trabalhadores, aqueles funcionários. Quando a gente apresenta essas demandas legais, né, isso ocorre bastante em perícias trabalhistas, o trabalhador ele entra com pedido, né, na Justiça do Trabalho, alegando que ele não recebia os equipamentos de proteção individual. Uma da prova que a gente, enquanto técnico de segurança do trabalho, pode apresentar é a ficha de EPI. A ficha de EPI vai constar lá o dia que ele pegou, o EPI que ele pegou, o CA do equipamento que ele pegou e a sua assinatura, né, o seu visto, né, a sua rúbrica, afirmando que ele recebeu aquele equipamento. Beleza, isso já ajuda a empresa, mas ainda falta a, a cereja do bolo, né? Se ele tiver um treinamento ali, né, que ele recebeu um certificado de um treinamento sobre o uso de proteção respiratória ou sobre proteção auditiva, isso vai mostrar de maneira cabal, né, de maneira total, que a empresa se preocupava com a questão de segurança, fornecia os equipamentos e capacitava aqueles membros daquela empresa, daquela função, tá bem? Então, a aceitação no âmbito jurídico vai ser muito maior perante somente uma ficha de EPI associado a um treinamento também. Apresentar alguns exemplos, né? A gente vai tratando isso ao longo da aula, mas eu achei legal pontuar os exemplos de programas de capacitação. Então, nós temos aí a Brigada de Incêndio, né, que ela serve para prevenir, combater e salvar todas as pessoas que estão num pavimento ou numa estrutura de uma empresa. Lembrando que a Brigada de Incêndio ela vai atuar no primeiro combate, né, na prevenção, para que aquele incêndio não alastre, não aumente, tá bem? E aí realmente a extinção do incêndio ele vai ser feito pelo corpo de bombeiro, mas é fundamental que as empresas tenham um vínculo com esse corpo de bombeiro, né? E também que tenha uma brigada dentro da sua empresa justamente para atender uma instrução técnica do corpo de bombeiro e também atender a NR 2023, que aborda as questões de, de incêndios nas empresas, tá bom? Quando a gente fala ainda sobre os programas de capacitação, nós temos aqui a CIPA, né, que conforme eu já abordei isso ao longo da UC6, UC7, se eu não me engano, a gente trabalhou com a CIPA. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes é uma forma também de trabalhar com o programa de capacitação. Lembrando que a semana ela ocorre a CIPAT,
né, mas o que ocorre por trás dela, né, os preparativos geralmente são 2, 3 meses trabalhando para que ocorra aquela semana de prevenção de acidente de trabalho, né, de prevenção de acidentes de trabalho. E o programa de PPRA, né, então não adianta nada eu ter ali um PPRA feito e ele não estar aplicado, não estar em execução. Então, quando a gente fala sobre esse programa de capacitação, os riscos ambientais, eles também são fundamentais aí para serem colocados dentro do programa de capacitação. Se nós temos o PPRA, também temos lá o seu PCMSO, né, o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. O treinamento sobre investigações de acidente, então toda vez que a gente aborda esse treinamento sobre investigação de acidente, ele deve ser voltado também a um programa de capacitação da sua equipe técnica, né, os técnicos de segurança do trabalho e alguns membros da CIPA que vão auxiliar na investigação de acidentes. Os programas de trabalho de risco, né, seja ele ali os trabalhos em espaço confinado, trabalho em altura, os trabalhos com solda, né, que são chamados de trabalho a quente, para que a gente entenda ali as necessidades, né, de ter uma capacitação em virtude do risco elevado com as demais operações. Né? O espaço confinado existe ali, por exemplo, a possibilidade de ter inúmeros agentes atmosféricos que geram acidentes de trabalho. Nós temos a queda em altura, que ela pode ser fatal, né, e sem dúvida é algo que é comum nas empresas, né, a gente ter esse treinamento, essa capacitação. E os trabalhos a quente, né, conforme a gente falou da solda, existem inúmeros riscos, né, dentro da atividade de solda, né, nós temos diversos tipos de solda, e essas soldas, cada uma vai representar um risco específico, né, o arco submerso, por exemplo, que é a famosa solda a pó, nós temos lá a solda TIG, solda MIG, eletrodo, oxacetileno, então todos esses tipos de solda, eu preciso ter um programa de capacitação diferenciado, justamente porque cada tipo de solda vai representar um risco diferente ao trabalhador, tá bom? Isso é mais para a indústria metalúrgica, né? E de certa forma, os trabalhadores eles já são bastante capacitados, né, nessas operações, mas mesmo assim eu preciso, enquanto técnico de segurança do trabalho, me inteirar, né, desses riscos e também apresentar ali aquela capacitação para os demais funcionários, tá? Utilizando inclusive os próprios trabalhadores, o próprio ambiente de trabalho para isso. E o programa de proteção de EPIs, né, eu citei aqui o programa de proteção respiratória, né? Então a gente começou a trabalhar isso em sala de aula, quando a gente começou a falar ali sobre os filtros, né, o PFF1, o PFF2, com carvão ativado, sem carvão ativado, com válvula, sem válvula, com o filtro de agente mecânico, de agente químico. Então, todos esses, né, EPIs de proteção respiratória, ou ar-mandado, que a gente chegou a tentar utilizar ali, todos esses equipamentos de proteção respiratória, eles podem fazer parte de um programa de capacitação também, né? Justamente porque não é somente a entrega, né? Relutando aqui nessa tese, né? Não é somente a entrega. A entrega é a obrigação, o treinamento, ele assegura que o trabalhador vai realizar de maneira correta, e isso recai aí sobre responsabilidade do técnico em segurança do trabalho. Além desses programas, cabe ressaltar também que quando o novo funcionário ele é contratado, primeiro ele passa por um programa de integração, onde recebe treinamento com instruções e explicações sobre os procedimentos que devem ser seguidos na execução das suas atividades com segurança. Então, até quando a gente escuta essa parte de integração, é justamente para integrar aquele trabalhador, né, fazer aquela admissão daquele trabalhador, isso aí é o que vai, essa etapa é o que vai determinar ali, que vai apresentar é, essa etapa que vai gerar, né, uma certificação do que aquele trabalhador ele foi integrado com a equipe, com a empresa e, consequentemente, com os riscos ambientais. A integração, percebam que a gente não aborda isso em quase nenhuma NR, tá? As normas regulamentadoras não trazem essa obrigatoriedade. As empresas começaram a desenvolver essa maneira de integração e isso se tornou algo usual, né, em todas as empresas, em todas as organizações. E quando a gente fala sobre a integração,
É nesse momento também que o pessoal lá do Recursos Humanos, Departamento Pessoal, vai apresentar, né, as leis e regras ali, da empresa, né, os direitos dos trabalhadores, os deveres dos trabalhadores, vou apresentar ali a necessidade de marcação do cartão de ponto, o apontamento de despesas com viagem, vão nesse momento apresentar ali os benefícios que a empresa tem, como que faz para utilizar, e também a contrapartida, né? Apresentar lá os descontos que vão acontecer no, 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 no Olerite, lá no demonstrativo de pagamento dos trabalhadores. Então, quando a gente fala sobre integração, é uma política de recursos humanos e, de certa forma, de segurança do trabalho também. Por mais que elas às vezes não ocorram no mesmo dia, é na integração que o trabalhador ele vai receber as primeiras orientações de segurança do trabalho. Os treinamentos eles podem ocorrer dentro, né, das próprias organizações, das próprias instalações da empresa, em situações normais de trabalho. Muitos especialistas aí da área, né, de treinamentos, eles entendem, né, que podem ocorrer fora, né, e das situações normais de trabalho. Até alguns trabalhadores, né, preferem que seja realizado fora para saírem daquele ambiente empresarial, né, de uma maneira bem usual, aí saírem daquele ambiente para conhecerem um novo ambiente de trabalho, né, e saírem um pouco da empresa também. Quando a gente fala então de realização de treinamentos, alguns empresários, donos de empresa, eles preferem que isso seja realizado em um ambiente próprio, né, em uma empresa fora ali da sua estrutura, né, em virtude aí de ser realizado em um outro ambiente. Até mesmo porque alguns trabalhadores eles não estarão produzindo, né, eles também vão ficar não podem ser chamados ali a qualquer momento para voltar para a sua operação de trabalho. Então, quando a gente fala sobre o treinamento, né, é recomendado que seja realizado fora, porém, pode ser realizado também dentro das estruturas ali da empresa. Todo treinamento ele resulta em um benefício para o trabalhador e principalmente para a empresa, né? Os principais aí deles são redução do tempo e tempo gasto e os gastos com materiais, né? Então, quando a gente fala sobre a redução de tempo, muitas vezes a gente vai ter que contratar ali um trabalhador, e esse trabalhador vai receber um treinamento. Aí o técnico ele precisa se deslocar ali para dar aquele treinamento, precisa fazer documentos impressos, certificado, montar apresentações, reservar sala. Então, tudo isso é um custo para a empresa, né? E também necessita de um tempo, né? De, de um gasto de material humano e, consequentemente, de horas de trabalho. Então, é fundamental, às vezes, também recorrer aí em empresas externas para a realização desse trabalho, porque eles têm no seu know-how ali, na sua prática, já a realização desses treinamentos. A melhoria dos métodos de trabalho, né, elas acabam atendendo a melhoria de métodos de trabalho também, a atualização dos métodos de trabalho, redução do absenteísmo e do turnover, né, quando a gente fala em absenteísmo, é o ato aí do trabalhador ele faltar no trabalho, também de uma maneira bem prática, aí, o absenteísmo é a abstenção do trabalhador do ambiente de trabalho, e o turnover, né, a palavra aí, ela americanizada de rotatividade, né, então, quando você vai numa empresa e vê ali constantemente que várias pessoas elas não permanecem naquele ambiente de trabalho, um dos fatos da não permanência pode ser a falta de capacitação, a falta de oportunidade de trabalho. E redução dos períodos de adaptação, né? Então, quando a gente fala sobre o treinamento, o programa de capacitação, a redução do período de adaptação do trabalho, ela ocorre em virtude, né, da necessidade aí de preparar o trabalhador durante 3, 4 meses para que ele comece a realizar uma operação. E quando ele tem um programa de capacitação pode ser executado em uma semana, na semana seguinte ele já está apto para a realização daquela atividade, dependendo, obviamente, aí da tarefa que ele for realizar, né, da operação que ele for realizar. Eu dei um exemplo para vocês em sala de aula, uma empresa que foi prestar serviço para uma outra empresa que eu trabalhava,
e os trabalhadores chegaram lá sem nenhum equipamento, sem nenhuma ficha de EPI, sem nenhum certificado. Nós comunicamos o setor de compras, né, que tinha feito ali a negociação. Isso foi de manhã, na parte da tarde, todo mundo apareceu com certificado, com ficha de EPI, com equipamento. Obviamente que eles compraram aquele certificado, né, compraram aquela capacitação, aquilo não foi realizado. Não tem como fazer um treinamento de 8 horas em 3 horas e meia, né? Então, essa redução do período de adaptação do trabalho também, ela leva em consideração que se uma empresa ela vai prestar um serviço para alguém ou para alguma outra empresa, ela tem que ter uma equipe tem que ter uma equipe treinada e capacitada para isso. Todo treinamento resulta em benefícios também, né, quando a gente fala sobre a redução de custos, redução do sistema de supervisão e controle, redução de queixas, reclamações e paralisações e eventuais greves, e melhoria da qualidade do produto final. E também acaba sendo um incentivo pessoal e melhoria da moral do grupo, né? Quando a gente fala sobre redução de custos, leva-se em consideração, primeiramente, que a empresa, ao pagar um treinamento, ela quer pagar um treinamento famoso BBB, né? O bom, bonito e barato. De certa forma, tem como ele ser bom e bonito, mas barato nem sempre, porque existem trabalhadores, né, envolvidos, existem responsabilidades envolvidas, e acima de tudo, né, quando a gente fala sobre preço, né, como precificação de trabalho, ela tem que ser levada em consideração a necessidade, né, de todo o treinamento, de toda a capacitação. Existem cursos que são mais caros uns que os outros, sem dúvida, mas a empresa ela tem que conhecer a qualidade daquela empresa e, consequentemente, daquela mão de obra que vai fornecer um trabalho para que consiga precificar ali e verificar a necessidade de investimento. Quando a gente fala, mas certamente isso vai ser um custo menor para a empresa do que se ela fosse desenvolver aquele material. Quando a gente fala sobre redução do sistema de supervisão e controle, que muitas vezes você precisa ter uma pessoa para gerir ali a organização, para gerir ali aquele trabalho, uma outra pessoa para ficar supervisionando, uma outra pessoa para ficar no controle, mais o trabalhador que vai ficar realizando, né? Então, é como se fosse ali um eu não consigo dar outro exemplo, tá, pessoal? É como se fosse uma obra municipal aí do governo municipal, que fica várias pessoas em volta ali, somente um trabalhando. Então, quando a gente pega esse exemplo apenas, né, nas empresas privadas principalmente, isso é custo, né? Isso tem várias pessoas, tem 3, 4 pessoas paradas para observar uma trabalhando. E essa pessoa aqui, essa uma que está trabalhando, se ela tivesse com mais outra pessoa só, já estaria apto ali em realizar a própria supervisão e o próprio controle do próprio trabalho, se houvesse uma capacitação de todos os envolvidos. A redução de queixas e reclamações e paralisações, alguns trabalhadores, inclusive com falta de treinamento, podem, né, recorrer aí a órgãos sindicais, órgãos do Ministério do Trabalho, para apresentar suas reclamações e suas queixas, e inclusive mesmo, né, buscar aí a paralisação em uma virtude, né, da falta de, de segurança de trabalho. Então, essa paralisação, que ela pode ser vista aí como uma greve, inclusive, dependendo dos casos mais graves, isso é um custo desnecessário para as empresas, né? Então, quando a gente fala de treinamento, além de ser obrigatório, é uma forma também da empresa se preservar de uma eventual demanda de reclamação, de queixas e paralisações via Sindicato do Trabalho, Ministério do Trabalho. A melhoria da qualidade do produto, né, isso envolve a questão da qualidade na execução da operação, o incentivo pessoal e melhoria da moral do grupo. Então, quando a gente fala também sobre a motivação, ela envolve os trabalhadores capacitados e treinados. Os trabalhadores mais motivados, né, de certa forma, aí, são aqueles que são treinados, né, e capacitados em virtude daquela capacitação, daquele treinamento que ele recebeu. Então, quando a gente aborda essa questão de treinamento, né, não é só simplesmente ir lá e dar uma palestra, né, uma capacitação.
E sim, né, tem muita coisa envolvida ali, tem muitos itens envolvidos, né, conforme a gente abordou aqui, um dos últimos aqui a gente falou simplesmente do incentivo aí da melhoria da moral daquele grupo, daqueles trabalhadores, principalmente no que diz respeito deles se sentirem prestigiados no ambiente de trabalho. Todo treinamento ainda, né, ela gera redução de acidentes de trabalho, melhoria na comunicação, melhoria da imagem da empresa e melhora do grau de satisfação daquele trabalho. Então, quando a gente fala em redução de acidentes, os trabalhadores mais treinados e mais capacitados, a tendência é que os acidentes diminuam. De certa forma, os acidentes diminuindo, né, melhora a comunicação entre supervisão, encarregados, né, e funcionários. Quando a gente fala sobre essa hierarquia, a comunicação ela é fundamental em todas as partes e principalmente na prevenção de acidentes de trabalho. Uma empresa que investe nos seus trabalhadores, nos seus funcionários, melhoram a sua imagem, né, a minha imagem da empresa, isso pode ser visto até como marketing das organizações, e também atendendo aí a satisfação do trabalho, para que aqueles trabalhadores se sintam mais satisfeitos com aquele ambiente de trabalho. Sendo assim, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Agradeço a todos aí que participaram, agradeço as perguntas. É legal a gente ter essa interação justamente porque para tentar aproximar mais do que ocorria, né, nas salas de aula de maneira presencial. Sendo assim, eu agradeço a todos que acompanharam nessa aula até o momento. Agradeço você que está assistindo essa aula também aqui pelo YouTube. E estou à disposição de vocês. Se quiserem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo meu e-mail, estou sempre à disposição, tá bem? Um forte abraço a todos. Até a próxima aula. Pessoal, tudo bem?